A Bíblia ela fala que lá na Escritura está dizendo que Deus falou de muitas maneiras, está lá em carta de Hebreus, muitas maneiras aos pais pelos profetas, antigamente. E essa maneira de falar pelos profetas é que Deus ele é espírito, então ele é um criador de tudo e ele desejou usar o homem, o ser humano, desejou como um veículo, como uma pessoa, seu agente, para poder ajudar outros. O irmão Branham ele fala aqui assim, que Deus nunca aceitou um homem governar outro. Quem governa tudo é Deus. Agora Deus ele dá dons para as pessoas, para através desse dom, Deus usar a pessoa para poder ajudar outros. Igual um médico, por exemplo. Um médico, ele é uma pessoa que tem uma profissão que ele aprendeu, e o médico é uma pessoa que é um ser humano igual a outros, comum. Mas como ele estudou, ele aprendeu, ele se adentrou dentro daquela área, então ele aprendeu coisas que os outros não sabem. Então aquela profissão de medicina, ali é do homem, mas a medicina é de Deus. A medicina, algo extraordinário para poder dar saúde para a pessoa. É um veículo que Deus vai usar o homem ali para ser um médico para ajudar outras pessoas. Então Deus usa um homem com um dom de profeta, ou de pastor, ou de mestre, ou de apóstolo, ou evangelista. Esses 5 dons aí, na verdade, são ministérios, que Deus usa. Essa pessoa está lá na carta de Efésios, capítulo 4, que Deus usa esses dons para o aperfeiçoamento da igreja. Então Deus usa os profetas, um profeta é uma pessoa que tem as duas consciências juntas. O resto da humanidade tem 2 consciências que trabalham separadas. Nós temos o consciente, aqui que nós estamos falando aqui agora, e eu, para entender coisa espiritual, eu tenho que usar o subconsciente. Então eu tenho que dormir para me ter um sonho e entrar num campo sobrenatural para ver. Agora um profeta, ele tem essas 2 consciências juntas. Então ele não precisa dormir para ele ver coisa espiritual. Então ele é uma pessoa assim especial, que Deus dá uma visão para ele, uma visão tão clara, para ele saber de coisas que vai acontecer amanhã, depois da manhã, ou pegar pela Bíblia e ver as promessas para o futuro. Então ele tem uma facilidade para pegar passado, presente e futuro, assim na visão de Deus, e colocar para o povo, assim, uma maneira mais direta, para as pessoas entenderem. E aí vem o pastor, que é um boi de guia, que fica juntamente com aqueles crentes que estão convertidos, e trabalhando com eles no dia a dia, passando a palavra, que já foi dito. O evangelista sai para evangelizar, ganhar pessoas fora, assim, para ser um desbravador. Tem um mestre que tem uma facilidade para colocar as coisas no lugar, né, da Bíblia, assim, os estudos bíblicos para a igreja, para clarear, como se fosse um professor na escola. E tem ali o apóstolo, que é um missionário, que pega todo esse conjunto de palavras aí e sai além mar, assim, nos estados, aí às vezes até alguns lugares mais longe, para estabelecendo as igrejas. Então, é uma necessidade não só de um profeta, mas de 5 ministérios. E além disso, tem os dons ainda, 9 dons principal, que é de cura, profecia, visão, de línguas e etc. Tem outros dons, que Deus usa pessoas para ajudar outras pessoas. Agora, um profeta hoje, na época que nós estamos vivendo hoje, nunca teve uma necessidade tão grande de um profeta como agora. Que é lá em Provérbios, diz assim, onde não tem profecia, o povo se corrompe. Essa profecia não é só dom de profecia. Não é o dom já dos dons, é o ministério. Ministério profético, como eu disse, é pegar coisas lá do passado, do presente, do futuro, porque Deus dá visões para esse profeta para mostrar coisas que aconteceu no passado, no presente e no futuro. Como Jesus no sermão profético. Então lá em São Mateus 24 e 25 ele fala do sermão profético, ele sai contando coisas do futuro. Jesus era um profeta. Então o profeta é uma necessidade de ter. Então como Jesus ascendeu aos céus e prometeu que voltaria em espírito para entrar na igreja, e ele entra na igreja e principalmente nos dons que ele usa para poder ajudar as pessoas nesse ministério. Então o profeta, vamos dar um exemplo lá de Malaquias, o último livro do Velho Testamento,
a gente sabe que o último livro foi Malaquias, mas o último profeta ali foi João Batista. Então, Malaquias falou, lá no capítulo 4, versos 5 e 6, ele diz: eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então essa palavra aí ficou obscura muito tempo. Foi antes de Jesus. Então, na nossa data de hoje para trás, tem 2.400 anos que Malaquias falou essa palavra. Então o que ele estava falando? Que no futuro Deus ia enviar um ministério de um profeta, Elias. Mas Elias já tinha vivido no passado? Sim. Mas Elias vem 5 vezes na terra. Primeiro era Elias, o tisbita. Depois o ministério dele, que foi que Eliseu, que era o servo de Elias, disse que queria porção dobrada do espírito de Elias. E essa porção dobrada não é outra coisa senão o espírito de profecia que estava sobre Elias, que era o próprio Deus, que passou então agora para Eliseu também. A mesma obra que Deus estava fazendo com Elias, agora usando Eliseu, na porção dobrada. Então, Eliseu também chegou um tempo de morrer, porque ele era um homem, fez o seu trabalho na época, mas ainda continuava o desejo de Deus de continuar 5 vezes na terra o ministério do Elias. E aí, quando nasceu João Batista, que foi o último profeta do Velho Testamento, nós vemos ali cumprindo a primeira parte desse ministério que Malaquias falou. Ele converterá o coração dos pais aos filhos. E aí depois diz, do coração dos filhos aos seus pais. Então são 2 ministérios junto aí, que está falando aí. Primeiro era o de João Batista, que quando ele nasceu, o anjo Gabriel falou ali com Zacarias, disse, com a família, disse: esse menino que está nascendo, esse João Batista aí, que não tinha dado o nome, ele disse: mas ele irá no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo. Então a primeira parte do ministério, ali, do primeiro precursão do ministério de Elias, precursão ao ministério de Jesus, e João Batista veio nessa parte, aí na terceira posição já, Elias, Eliseu e agora João Batista. E a Bíblia fala claramente que era o espírito e virtude de Elias que estava ali sobre João Batista. Então está lá escrito, claro, para qualquer um ver. Então esse ministério, mas Malaquias falou que era converter o coração dos pais aos filhos, e depois ele disse converter o coração dos filhos aos pais. Então é um ministério ali antes de Jesus e outro depois de Jesus. Então quando Jesus chegou, até João Batista disse: convém que ele cresça e eu diminua. Aí Jesus fez o seu trabalho e disse para os discípulos: esse aí era o Elias que havia de vir. Então João Batista, o próprio Jesus estabeleceu que era João Batista. Agora, em São Mateus 17, no verso 11 ali, os discípulos ali perguntaram: Senhor, por que, para Jesus, porque diz os escribas, que são os escritores da Bíblia, ali dos pergaminhos naquela época, por que eles dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Aí Jesus falou uma palavra para o futuro, dizendo: em verdade vos digo que Elias virá e restaurará todas as coisas. Então você vê que estava dizendo lá, o próprio Malaquias disse que Elias viria para converter o coração dos pais aos filhos. Isso significa o quê? João Batista, quando chegou, o povo estava... Só ler o livro de Malaquias que você vai ver ali que o povo estava rebelde. Até o sacerdote estava numa rebeldia. Então o ministério de João Batista era converter o coração daqueles pais judeus à doutrina dos filhos, que eram os apóstolos que estavam ali com Jesus, a igreja primitiva. Aqueles judeus teriam que crer nessa palavra da hora, porque João Batista veio para endireitar o caminho do Senhor. Então era para eles crer, e muitos não conseguiram crer. Mas João Batista teve alguns seguidores que seguiu com ele, e depois passaram para a igreja de Jesus. Então quando Jesus estava pregando, ele diz: Elias virá e restaurará todas as coisas. Então essa autenticação mostra que tinha ainda outro ministério para frente. Esse outro ministério, ele coube ao William Branham, que foi uma obra muito grande nessa era final. Quando o William Branham nasceu, ali já uma pessoa precisa ler a história,
ali ver a biografia dele para saber como que Deus levantou o William Branham, né? Aquele americano ali, lá em Kentucky, nos Estados Unidos ali, aquele estado de Indiana. Aí levantou ele, desde o bercinho dele, todos viram a vindicação. Em 1933, o irmão Branham, quando estava batizando ali o 17º convertido, ali batizando no Rio Ohio, então quando ele estava batizando, conforme a Bíblia, em nome do Senhor Jesus Cristo, então veio aquela bola de fogo tão grande em cima ali, né? Poucos viram aquela obra, uma voz saiu daquela bola de fogo ali, e disse: assim como João Batista precursou a minha primeira vinda, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Então, foi uma autenticação, o próprio Jesus autenticando que o Elias tinha que vir. Então, o ministério de Elias, virtude de Elias, passou também para o William Branham, que era um mensageiro, um homem de Deus escolhido. Como disse, um profeta tem as duas consciências juntas, e ele desde criancinha via visões, ele tinha uma comunhão muito grande com Deus. E ele começou a pregar e trouxe o alarido, né, e ele vai trazer a voz de arcanjo e a trombeta de Deus, que é para a precursão da segunda vinda de Jesus. Ainda tem uma lá em Atos capítulo 19, 3 versos 19 a 21, diz assim, ó: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os pecados, venha os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, do qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo. Então Jesus está contido no céu, ele não vem antes que o 7º anjo, ou a mensagem do quarto Elias, ou William Branham, converta o coração dos filhos aos pais apostólicos. Isso quer dizer, a igreja do futuro, do que nós estamos hoje, tem que ser convertida à doutrina da igreja primitiva, a doutrina dos pais apostólicos. Então isso aqui cumpre a profecia de Malaquias, né? Primeiro precursor e segundo precursor. E como a gente estava conversando agora há pouco, depois que terminar essa mensagem aqui do irmão Branham, que ele é o 7º anjo, ou 7º mensageiro dispensacional para a nossa época. Então, lá em Apocalipse 10, verso 7, fala isso, que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, ou a sua pregação, a sua mensagem, cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seu servo. Então, o profeta tem que ser profeta para conhecer essas visões poderosas aí, porque Jesus Cristo é o salvador da humanidade. Ele é o salvador até de Adão, que falhou lá no começo. Ele é o salvador de qualquer pessoa na terra. Não tem outro salvador. É Jesus Cristo, ele viveu, morreu no Calvário ali, ressuscitou o 3º dia e vive para sempre. Ele é o salvador. Agora, todos os profetas, pregador que trabalham, são dons, ministérios que trabalham para magnificar Jesus. Então, nós hoje, por exemplo, cremos na mensagem do irmão Branham, estamos substituindo Jesus agora pelo irmão Branham. Não tem nada disso. O João Batista é o primeiro precursor, o William Branham é o segundo precursor, mas Jesus Cristo é o salvador da igreja. Ele é o dono da vida. E depois que terminar o ministério, então, daí do William Branham, aí quando o último eleito entrar, se der o rápido, né, porque o irmão Branham fala assim, que assim como João Batista apontou para Jesus, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele diz, o 7º anjo falará a mesma coisa. Está lá na mensagem, Festa das Trombetas. O 7º anjo falará a mesma coisa, vai apresentar o grupo da noiva para Jesus. E depois que termina esse ministério, aí entra lá Apocalipse capítulo 11, onde mostra as duas testemunhas, que aí agora vai ser Moisés, literalmente, Elias de novo, literalmente, que vai ir em Jerusalém para levantar os 144 mil. Onde é que está isso? São Mateus 17, voltando lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus estava ali, com os discípulos, levou Pedro, Tiago e João, que representa fé, amor e esperança. Eram as colunas da igreja primitiva. Então, quando eles estavam ali, viram aquele prazer, aquele poder, uma nuvem maravilhosa, que foi uma alegria tão grande, Jesus transfigurando, Pedro diz assim, ó, é bom estarmos aqui, vamos fazer uma tenda aqui para ti,
outra para Moisés e outra para Elias. Porque Moisés e Elias estavam ali junto com Jesus, naquela visão majestosa que os discípulos estavam tendo. E Jesus estava ali num corpo literal, junto com eles, e Moisés e Elias, logicamente, num corpo teofânico que estava ali. É a maneira que a gente pode ver. Então, eles viram, e aí Jesus, todo mudado, todo transfigurado, em uma nuvem luminosa, e aí os discípulos, quando viram aquilo ali, ficaram maravilhados. E aí, mas de repente, uma nuvem cobriu todos eles, Moisés e Elias desapareceu, e aí Jesus estava ali, eles só viram Jesus, e uma voz falou com eles, dizendo: este é o meu filho amado, em quem tenho o prazer de habitar, escutai. Então, Jesus Cristo, ele é a expressão de Deus, é a imagem expressa de Deus para toda a humanidade. Ele é o Salvador da vida, não tem outro. Agora, Moisés e Elias estavam lá, representando a lei, os profetas, e Jesus a graça, e os discípulos representando fé, amor e esperança. Então a igreja tem essa simbologia aí. Então, mostrando que tem Jesus, ele sempre trabalhou, Deus sempre trabalhou. Ele usou Elias, Isaías, Jeremias, ele usou Daniel, ele usou tantos profetas. E para o tempo da graça, ele usou ele mesmo, que é Deus em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, o Salvador da humanidade. Mas no Novo Testamento, o próprio Jesus disse, a pessoa diz assim: mas não tem que ter profeta no Novo Testamento, é só dons. Não, tem profeta também. Tem os ministérios ali, porque está lá na carta de Efésios 2, verso 20, ali, que Jesus Cristo é o fundamento da doutrina dos profetas e apóstolos. Ele é o fundamento. Tem profeta no Novo Testamento, inclusive Jesus é um profeta no Novo Testamento. E aí tem Ágabo, tem Paulo, tem muitos outros profetas na Bíblia que são ministérios de profeta mesmo, que faz esse trabalho especial no Novo Testamento. E aí Efésios capítulo 4 também, Deus pôs na igreja ali, né? Deus que colocou na igreja, uns para profetas, outros para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastor e mestre, para o aperfeiçoamento da igreja. Então Deus usa, é o próprio Jesus, é o Espírito Santo que usa esses homens para fazer um trabalho do mesmo jeito, como fazia no Velho Testamento. Então não tem nenhuma dificuldade para nós de crer num profeta. Nós só não vamos crer em profeta falso, que não enquadra com a Bíblia ou que o ensinamento dele é contra a Bíblia. Qualquer pregador, profeta, pastor, evangelista, ele tem que pregar coisas que enquadram 100% com a Bíblia. Então, esses são de Deus. Porque Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correm no seu interior. Esse rio de água viva é o batismo do Espírito Santo. Ele não é outra coisa senão Jesus Cristo morando na pessoa para continuar a obra ali até o dia da redenção. A pessoa está selada para ser redimido no final. Então, existem muitas outras coisas que a gente pode explicar a Escritura, mas eu creio que basicamente aí é isso aí, para mostrar que tem um quíntuplo ministerial que Deus usa, tem dons de curas e milagres, operações de maravilha, e a igreja noiva, ela mesma, ela é uma defensora da palavra. Ela é chamada na Bíblia ali de Senhorita Jesus Cristo, é chamada de a esposa do Cordeiro, é chamada de a senhora eleita, é chamada de povo de Deus. Então eles são os defensores. Todos são importantes na obra, mas Deus usa os ministérios para fazer um trabalho excelente. Bom.